envolve, querendo ver o meu fim. Isso é literatura de cordel? Olha, isso aí é um pouco misturado. Isso é uma quadra, né? Ou seja, é uma estrofe de 4 versos. A literatura de cordel, que nós chamamos hoje dita, é a cestilha. Que, né? na São verdade, por 6 linhas, 6 versos. Para que se entenda, então. Porque, por exemplo, isso aqui, se eu ler isso aqui, por exemplo, aqui tem no livro, inclusive eu quero mostrar para você, que se você puder adquirir esse livro, ele vai falar já já como é que a gente faz para adquirir o alçapão. Então, estou lendo, por exemplo, Meu Grande Bem. Bom, eu posso usar isso aqui para uma futura namorada, quem sabe. Mas tem palavras lindas aqui, versos muito bonitos. Pô, você é o anjo mais lindo que em minha vida pude ver. Só sinto-me feliz quando estou com você. Isso dá música, isso dá poesia. E isso você escreveu num livro que você considera como um livro de literatura de cordel ou um livro para se ler como poesia mesmo? Olha, E a diferença hoje da poesia para a literatura de cordel ou não há? Hoje é difícil você citar a diferença. Existe a diferença para quem conhece a literatura de cordel. Só que é o seguinte, hoje em dia, os nossos músicos, que a gente até agradece muito, né, a Márcio Esculeite, a Saia Rodada, e outros, Cirano Cirino, quem mais? Eu diria, Amazã, eles gravam diversos poemas, eles pegam a literatura de cordel e transformam em falatório, no meio de um forró, no meio de uma música. Então, o que acontece? Acaba uma mistura nordestina. Mas existe a diferença da literatura de cordel quando é o poema em si, em cestilha, né, ou em décimas. Então, em cestilha, para que a gente compreenda, são versos de 6 linhas, é isso? Exatamente. Que aí se dá literatura de cordel. Eu li literatura de cordel, dos mais famosos contos, é os contos de Lampião, entre outros tantos que tem. E aqui, no seu livro O Alçapão, tem alguns trechos que tem cestilhas, entre outras coisas. Mas a literatura de cordel, ela não só se baseia em contos, ou contos de algum feito, de alguma história, de algum acontecimento, ou ela pode também ser criada. Pode ser criada, claro. Não é só exatamente de um... Olha, aconteceu tal coisa, dali eu fiz uma literatura de cordel, fiz um livro de cordel. A gente pode considerar que também seria como se fosse a palavra viva, como o senhor Adão Fernandes, que é repentista, é como se fosse também quase uma paródia ali entre um e outro, a literatura com o repentista? Porque é o seguinte, a diferença da literatura em si é que o cordelista são duas pessoas distintas, o cordelista e o repentista. O cordelista, ele senta e escreve com a caneta. Ele está sentado lá, ele escreve. E diversos assuntos. E o repentista, como o Adão Fernando acabou de apresentar aqui, ele pega a viola e faz o improviso na hora. Ele cria um assunto, você dá um assunto para ele, que nós chamamos de moto em 10, né, um decassílabo, né, um moto em 7, e o cara vai lá na frente, onde ele estiver, no festival de repentista, e ele cria na hora. Então, ele não pode escrever. Pode escrever futuramente algumas coisas, mas é o rapaz que vai lá na frente e diz ali, de momento. Esse é o repentista. Francisco Costa Santos editou o Alçapão pela editora Paulista. Quanto tempo tem que você escrever esse livro? Ô, Rafa, chega junto aqui para a gente mostrar. E eu queria que durante essa sua narração você nos explicasse como é que a gente adquire. Esse livro é muito interessante. Dos poucos segundos que pude passar o olho, pode vir, Rafa, eu percebi que tem coisas belas aqui. São extraídas de vossa autoria, sim, através de algum estudo. Então, eu queria que você me explicasse como é que a gente adquire o Alçapão, você editou pela editora Paulista, e como é que foi a formação desse livro? A formação, como eu te falei, né? Eu fui escrevendo aos poucos, e certa vez me apareceu um conterrâneo meu, que é ator, cantor também, e de grande importância para a literatura do Brasil, que chama-se Costa Sena. Ele, lendo alguns poemas meus, falou, rapaz, por que tu não faz um livro? Eu falei, eu sei lá como é que faz um livro. Ele falou, venha comigo. Aí me levou até a editora, eu falei, esse rapaz tem um bocado de coisa aí, faz um livro para ele aí. Então fomos juntando as páginas e acabou dando um livro aí. Quanto tempo tem o Alçapão? 13 anos, está fazendo esse ano. 13 anos. 13 e você, hoje, para a gente adquirir esse livro, como é que faz? Você está vinculado a alguma grande livraria? Ou não, realmente não estou, cara. Está de forma independente? Para te falar a verdade, eu dei uma parada aí uns 10 anos para estudar. Eu dei uma paradinha, saí um pouco, depois fui para a sala de aula, fui dar aula. Então, eu realmente tenho alguns trabalhos novos para ser lançado, mas no momento eu estou assim meio
fora de tempo, na verdade. Tá Então, eu certo. vendo mais nas minhas palestras, nas minhas andanças. Eu dou muito palestras em universidades, em clubes, nas escolas, faço muito isso. Então, certo. esse tipo de coisa. Esse livro, por exemplo, do Filho de Lampião, eu andei mais de ano atrás desse caboclo aqui, viu? Esse eu conheci ele pessoalmente, ele residia na Raida Atual na época. É o João Scortese aqui, não? Não, esse é o nome, esse é a editora, né? Ah, editora. O tá. João, ele está aqui na frente, é ele aqui. Mas tem ele uma tem foto aqui que é, é o João. Esse João aqui é o quê? Ele é filho de Lampião. Nós estamos falando aqui agora do outro livro, que é o Filho do Lampião. Chega junto, Rafa, para a gente bater rapidamente encerrar o nosso bate-papo aqui com o Francisco Costa, Costinha, conhecido como Chico Costa, na verdade. Aí, tá certo. Filho do Lampião. Isso aqui foi uma pesquisa sobre a vida do Lampião, é isso? Não, o filho dele. Sobre a vida do filho dele. Só na prefeitura de Juazeiro ele trabalhou 2 anos. Juazeiro do Norte. E aqui conta tudo. E aí eu conto tudo a história dele. E você conheceu. Conheci pessoalmente. Tá certo. Telefone para contato para alguém que queira aproveitar sua palestra. Como é que a gente consegue encontrá-lo hoje? 5933-7949. 5933 49. 5933-7949. Nós conversamos com o Francisco Costa dos Santos, escritor, que entre os seus feitos nós temos aqui na mão o Filho do Lampião, Alçapão. Pode mandar suas considerações para quem você quer. Eu quero agradecer ao programa. Como é que é o do programa? Bem Brasil, né? TV Bem Atevaldo? Brasil. O convite do Atevaldo, o Dantas, o Tadeu, que está ali no cantinho. Através desse espaço que a gente acaba gravando, né, apresentando os nossos projetos, né, nossos trabalhos, a nossa cultura, como nós falamos hoje de literatura de cordel, e acabamos também falando um pouquinho, né, de história viva, que essa história viva não é invenção, não é ficção. O livro e a sua realidade. Altevaldo Leitão. É uma realidade. Você tem alguma pergunta para o... Não, eu queria falar, disse que quando a gente fala na televisão, escreve no livro, se registra, né? Então eu queria falar de antemão aqui, o meu amigo Costinha, ele pode fazer a exposição dos livros dele, não só a exposição, como deixar lá no nosso espaço, lá no Instituto IEC, na nossa editora. Nós temos uma loja que é na Avenida Camisa Nova Júnior, no Jardim São Luís. Tá? Depois a gente vai conversar ali nos bastidores, onde ele pode deixar os livros deles lá para vender, né? E a gente pode divulgar no nosso site da editora também. Tá certo, então. Bom, vamos para o intervalo, meu amigo Rafa. A gente volta com Adenilson Lopes, forrozão Uiraçaba, né? Se eu acertei o nome. Daqui a pouquinho, depois do bloco comercial. Agradecendo a você, internauta, que está com a gente. Já já a gente volta. Segura o sucesso, moçada! Olha só. Eu amei demais, viver em paz, essa ilusão. Eu gostei demais, ninguém desfaz essa paixão. Eu recordo muito aquele tempo, me lembro quando bem que eu te quis. Tudo é solidão ultimamente, que saudade como a gente era feliz. A música está balançando o forró. O hype não parava de tocar, nós dois e ai, mercadoria.